Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Quero dar as boas-vindas a você que está se aproximando aí agora no canal. Estamos começando alguns minutinhos mais cedo. Venho pedir desculpas mais uma vez para vocês. Estou ainda com a garganta um pouco com estado de rouquidão, mas fico muito feliz por a gente poder partilhar um pouquinho das conversas estruturais sobre gestão, e em específico sobre gestão no serviço público, gestão pedagógica, gestão escolar, e na perspectiva de hoje falando em específico da gestão de uma regional de ensino. O que culmina para um trabalho de uma regional de ensino para que ela seja de excelência, para que ela tenha cada vez mais qualidade. Então eu coloquei já a divulgação para algumas pessoas vão ter contato com algumas informações já dos acessos às várias plataformas. Infelizmente, novamente pelo YouTube ainda não vai a transmissão, mas vai estar disponível depois de forma de gravação para vocês poderem indicar para amigos, para os conhecidos, para poderem acessar também as plataformas das diversas formas. Não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube e em breve também pelo Instagram. Fico feliz aí pelo Basílio, pelo Júnior, que já estão aí online, já estão partilhando, mandando um like aí. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Eu estou um pouco mais informal do que nos outros dias. Aliás, é uma conversa informal, uma conversa que a gente se abre para conhecer um pouco mais e para a gente se ajudar também na ótica da administração pública, e principalmente da administração pública em alguns setores, em específico da educação, em específico da estrutura pedagógica, que eu acredito que é a espinha dorsal de um sistema estruturado para que a educação venha a funcionar de forma mais qualitativa e de forma mais eficaz. Para ainda quem está chegando aí, vai o meu abraço e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Quero apresentar um pouco para vocês hoje algumas informações das quais eu já aprendi e outras coisas também da estruturação de um plano estratégico para que uma regional de ensino possa funcionar de forma mais adequada. Aqueles que já trabalham no setor têm muito mais para me acrescentar, para me trazer mais informações do que eu, para poder levar para as outras pessoas. Então é uma partilha. Eu conheço um pouco, nós conhecemos, eu conheço muita gente que tem muita expertise em várias outras áreas de gestão pública na área educacional. Então, em breve nós vamos estar também, creio que ainda hoje, vou procurar disponibilizar um formulário onde vai ser possível acrescentar sugestões de como que uma regional de ensino pode funcionar de forma adequada, mais do que já funciona, mas de uma forma mais estruturada. Um dos pensamentos que a gente tem e que eu partilho com muita graça e com muita alegria é de que qualquer organismo, para funcionar, ele precisa ter uma sinergia com pessoas comprometidas e precisa ter uma sincronia com essas pessoas que permeiam esse organismo, com a ideia de alinhamento. Na grande estrutura, para as estruturas menores, se não tiver alinhamento, ou cada quem andar para uma direção, fica muito complexo as coisas se integrarem. A minha fala, ela está muito estruturada na espinha dorsal. Eu já venho falando esses outros dias. Qual é a espinha dorsal da educação? É o fazer pedagógico, é a estrutura pedagógica. Eu digo que ela é a espinha dorsal por quê? Porque a partir dela a gente vai encontrar todos os outros meandros. A gente vai ter o financiamento do Banco Mundial, a gente vai ter as parcerias público-privadas, a gente também vai ter o funcionamento adequado dos outros vários organismos investidores, a partir de uma estruturação de observação sistematizada de quem é a espinha dorsal, de como é que ela funciona. E é uma defesa minha e que eu tenho
pego ela esses dias com muito mais ênfase do que eu já tinha pego e tenho defendido mesmo. A espinha dorsal da educação é esse movimento pedagógico, porque é ele que faz com que todas as outras áreas possam receber investimento, seja na forma dos recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos. A parte humana que faz a grande máquina da educação funcionar. Sem essa espinha dorsal, a gente vai ter uma grande dificuldade. Mas antes de entrar no mérito, hoje também prometo que não vou me alongar muito, não vou me prolongar muito, até por uma preservação de saúde. Estou num momento assim muito delicado da fala, um tanto quanto afônico, venho fazendo alguns gargarejos, venho tomando algumas medicações. Hoje sim, passei bastante tempo cuidando com os gargarejos e também tomando medicamentos para que possa estar levando essas transmissões para vocês, que acreditam tanto num trabalho de excelência, a qual eu já venho procurando fazer, e eu creio que vocês têm me ensinado muito. Muita gente pode até não estar perto de forma física, mas virtualmente a gente está junto e a gente vai partilhando tudo isso para que a gente possa se ajudar e que a grande transformação nesse movimento da educação possa ser feita a partir de mim, a partir de você, a partir de todos nós. Nós não temos nada a perder quando nós nos juntamos para fortalecer essa estrutura pedagógica organizada, alinhada e com planejamentos estratégicos. Eu já tinha mostrado em outro momento, esse material da Cláudia Zuppini Del Corso, que é o planejamento estratégico, ele me ajudou muito para que essa visão tivesse mais organizada. Uma colega ontem, também nessas partilhas, me ajudou um pouco, já com algumas experiências das lives, começar a delimitar temáticas e publicizar para ficar mais fácil, para quando as coisas forem ao ar, a gente já ter mais uma organização. A organização desses dias agora tem sido muito falar sobre gestão, sobre organização e como é que os organismos podem funcionar com esse planejamento estratégico, que ele seja funcional e ele pegue principalmente essa espinha dorsal e possa fazer com que todos os outros venham girar através desse movimento que é o fazer pedagógico. Como é que isso vai funcionar? Quais são os caminhos que a gente vai tomar? E eu fico muito feliz pelas propostas. Eu li hoje uma reportagem do nosso secretário de Educação do Distrito Federal, em específico aqui da região onde eu moro, que é o DF. E fico feliz pela forma organizada que ele tem colocado as falas dele e das experiências também que tem em planejamento estratégico na ótica de gestão. Ele está cada dia mais alinhado com as políticas públicas do DF, já tem uma experiência com formações incríveis e eu quero elogiá-lo por isso. E nós estamos aí acreditando, junto com o novo governo, tanto estadual como federal, e como essa escolha do novo secretário. Nós esperamos muito que nós possamos fazer um grande impacto, um grande movimento na nossa educação do Distrito Federal. Mas isso o secretário sozinho não vai fazer. O presidente Bolsonaro sozinho não vai fazer. O ministro da Educação sozinho não vai fazer. Isso é fomentado com todos nós juntos. Nós só temos a ganhar quando fortalecemos os vínculos, quando fortalecemos o jeito de trabalhar, para que a educação ganhe muito mais através das nossas experiências partilhadas. Tem muita gente com potencial aí incrível que ainda está guardado ainda esse potencial. Esse potencial não pode mais ficar guardado. A gente tem que lançar ele, tem que partilhar para colaborar de forma efetiva e eficaz nesse funcionamento da estrutura da educação. Dá algumas das propostas uma das quais eu venho estudando e já tem algum tempo e tenho me convencido de que ela é funcional. Nós temos vários métodos que são trabalhados aí, por exemplo, na ótica da alfabetização. Eu tenho falado esses dias muito de gestão, mas de estratégias que funcionam e de planos que funcionam, projetos que funcionam. E acredito que a gente pode dar uma guinada no conhecimento do livro didático.
Você que está em sala de aula, você que está na gestão, você que conhece o movimento da educação, e você que tem filhos, você pode não estar na educação, mas está assistindo essa live aqui agora e tem conhecimento de como as coisas podem ser transformadas a partir de algo simples. Eu não sei se eu tenho aqui na minha estante, deve estar em algum lugar. Esses dias eu estava mexendo, mas acabei, eu acho que colocando em algum lugar. E eu fui fazendo esse estudo já em algum tempo, eu acho que deve estar solto, né? Já em algum tempo, sobre o livro didático, como esse material é rico. E como, por vezes, a gente não se aprofunda no conhecer o livro didático. Ele é sistematizado e muito fácil de trabalhar. E uma das minhas propostas enquanto professor de educação básica nas séries iniciais, é de que a gente possa ter uma formação alicerçada a todos os conhecimentos teóricos com os práticos, alinhar tudo isso para conhecer o livro didático e a partir daí, juntos, sejam gestores, professores, coordenadores, mas focal, trabalhar essa estruturação junto com os gestores e com os coordenadores pedagógicos, que são aqueles que dão mais o suporte aos professores, para a gente fomentar essa necessidade de conhecimento do livro didático e o que ele tem para nos ofertar. É um material, eu confesso para vocês, riquíssimo. E eu não tinha noção do potencial que tem o livro didático e de como ele pode ser trabalhado com resultados incríveis. Mas para isso, a gente precisa de quê? De ter um planejamento estratégico de utilização do livro didático. Desculpa, mais uma vez estou falando rápido, né? Vou procurar falar com o passado. Então, falando de uma das propostas de uma regional de ensino, e a gente vai também observar tudo aquilo que vem a partir da Secretaria de Educação, sem quebrar hierarquia, sem fazer nada disso, mas observar o caminho que a gente já tem traçado e que não pode parar, esse detalhe, um detalhe consubstancial. Nós temos um livro didático, mas qual é a exploração que nós fazemos dele? E aí é uma proposta, que junto, seja eu estando em um espaço como professor, como gestor de algum outro espaço macro ou mínimo, seja como for, é algo da identidade que tem fincado muito em mim esses dias e que está latente, conhecer o livro didático é uma proposta incrível e que dá resultados. Eu conto por experiências de que já fiz em algum tempo, agora eu estou como vice-diretor de uma escola pública aqui do Distrito Federal, escola classe 317 em específico, e nas experiências que eu tive há alguns anos atrás, é de que eu trabalhava o livro didático sequenciado. Eu trabalhava ele, por exemplo, olhava, começava aquela lição e ia simplesmente, vamos copiar isso, vamos olhar isso, e não tinha uma organização. Mesmo que o livro me mostrasse aquilo, mas eu ainda assim não usufruía dessa ferramenta incrível. E que muitas vezes eu disse, é só um subsídio. Sim, ele é um subsídio riquíssimo e que pode ser explorado por mim, por você, por todos nós. É um material que está ao nosso alcance. Ele está muito fácil de usar. Então vamos pensar um pouquinho. Vamos amadurecer essa ideia juntos, não sozinho, porque sonho que se sonha só não é muito legal. Agora o sonho que a gente sonha junto e que a gente está junto para fazer ele realidade, isso tem um potencial sem precedentes. Alinhar esse conhecimento teórico, que muitos já têm, com a praxis, a prática de sala de aula, e a gente estruturar um estudo de funcionamento do livro didático e a partir daí dar suporte aos nossos colegas, aos nossos professores, coordenadores e assim vai. Fica muito mais fácil quando a gente se propõe a olhar a métrica dos resultados, né? E para isso a gente precisa se juntar. Sozinho não é bom.
Sozinho dá resultados baixos. Quando dá um resultado satisfatório, outrora como se fosse jogado na loteria. Olha, deu esse resultado, é como se tivesse jogado na sorte. E não, eu não creio que isso é funcional, de que isso é bom e que traz resultados de excelência. Aos que estão assistindo e partilhando essa live, meu muito obrigado mais uma vez. E quero dizer para vocês não deixarem de acessar depois a plataforma do YouTube. Eu vou postar depois esse vídeo na plataforma do YouTube. É youtube.com/Ivaldo Gitirana. Facinho de pesquisar. youtube.com/Ivaldo Gitirana. Ou pesquisar lá no YouTube, Ivaldo Gitirana, que vai encontrar já alguma dessas partilhas. Então vamos lá. Uma das propostas é para 2019 nós aprendermos a partilhar conhecimento e fomentar a necessidade que nós temos, que é latente, a utilização do livro didático como metodologia funcional para que gere resultados de excelência. É uma ferramenta, é uma política pública do Programa Nacional do Livro Didático que eu pesquisei em vários lugares. Se alguém encontrou alguma formação, seja pelo Ministério da Educação ou pelas secretarias de educação dos vários outros lugares, isso tem publicizado na net, pode depois publicar o link abaixo do vídeo ou em algum dos comentários aí. Pode partilhar isso depois com a gente. Mas eu tenho pesquisado, eu encontrei, eu não lembro qual era o site que eu encontrei, que falava um pouquinho sobre o livro didático. Eu via, eram alguns textos falando de como trabalhar. Me ajudou, sim, mas o que mais me ajudou foi conhecer. Passei por uma realidade de algumas reflexões, na ótica de projetos, na ótica de métodos de alfabetização, e quando teve uma determinada circunstância que eu vi, passei por isso, falei, meu Deus, agora eu não tenho esse material, eu tenho um livro didático, o que eu vou fazer com ele? Eu preciso conhecer essa ferramenta. E esse é o convite. Uma das necessidades que a gente tem urgente é aprender a conhecer o livro didático e compreender como é o direcionamento para trabalhar com ele. Esse é um dos pontos, né? Em específico, outro detalhe. Vou levantar novamente a importância que tem a espinha dorsal de uma instituição educacional, pedagógica. É esse pedagógico que faz nutrir todas as experiências de conhecimento dentro da educação. É por ele que passa todos os outros investimentos. O investimento para merenda, o investimento para a parte de material, o investimento para a parte de pessoal, o investimento, tudo que permeia o espaço da educação, ele pega na sua coluna principal, que é o pedagógico, e através dele vai girar todos os outros. Como é que funciona o movimento das matrículas? Funciona, por que ele funciona? Ele funciona para alimentar quem? Que tem alunos na escola e que eles possam receber uma educação pública de qualidade, e eu estou acrescentando mais um detalhe, educação pública de qualidade e humanizada. Porque se a gente só usa a parte das tecnologias e não humaniza, esse trabalho é muito ruim. É muito ruim porque a gente lida só com outros instrumentos e esquece da parte tão prática que é o reconhecer o trabalho humano. E eu creio que enquanto tiver mundo, vai ter professores como você, como eu, como nós. O mundo necessita de professores, mas ainda a gente tem muita carência em muitas escolas, isso é uma realidade. Parabenizo aqueles que estão na sala de aula, parabenizo aqueles que estão nas gestões de vários outros espaços, seja na gestão da escola, seja na gestão de uma regional de ensino, ou seja na gestão governamental maior. Então vai os meus parabéns e o meu agradecimento por vocês estarem nesses postos, me ensinando muito e partilhando muito com as experiências que vocês têm comigo.
Um detalhe importante: quando você vai para algum lugar, é importante conhecer a estrutura daquele espaço. Quando você vai se cadastrar uma vaga de emprego para um determinado lugar, você precisa conhecer, sim, aquela empresa, aquele espaço, aquele organismo, como aquilo funciona, para que você possa dar o melhor de si e não desperdiçar tempo. Melhor ainda, a gestão de tempo é incrível. É incrível. Eu não faço 100%, ainda estou aprendendo. Mas quando a gente tem a gestão de tempo, traz mais outro detalhe que eu falei nas outras lives. Traz qualidade de vida. Quem é que não gosta de trabalhar com qualidade de vida? Quando a gente trabalha por amor, por dom, por dedicação, por uma boa remuneração e que faz o que gosta, está no lugar que gosta também, isso é diferencial. Isso traz qualidade de vida. E é muito bom. É muito ruim quando a gente está num lugar que a gente trabalha e não se sente pertencente àquele espaço e não se sente colaborador daquelas práticas daquele espaço. Todos os lugares os quais... tem uma frase do Silvio Santos, depois eu vou trazer essa frase, ele fala mais ou menos assim. Depois quem quiser colocar também essa frase, pesquisar aí na internet e publicizar. E quando vier uma coisa aparentemente fácil, desconfie. As coisas que podem parecer fáceis, mas não são tão fáceis assim. A gente vai ter um certo grau de complexidade para poder lidar, até por causa dos desafios. A gente precisa se desafiar todos os dias. A zona de conforto às vezes deixa a gente atrofiado, né? Deixa a gente muito sedentário psicologicamente, também emocionalmente. Vamos avançar um pouquinho. Então, falei um pouquinho dessa proposta. Hoje estou mais evidenciando no detalhe do livro didático, que a gente precisa conhecer mais essa ferramenta. E essa formação ela precisa ser, sim, planejada de forma estratégica. E como é que vai funcionar essa utilização dessa ferramenta, que é riquíssima. Riquíssima, riquíssima mesmo. Nessas experiências, falando aí de liderança, eu participei de uma formação que teve, tem algum tempo, eu não lembro, vou olhar aqui o certificado que eu tive de participação nessa formação, foi em 2016, o curso de liderança escolar que foi promovido pela Britain's Coaching Brasil. Foi uma formação rica de uma semana, praticamente foi uma semana, né? E que aprendi muito. E um dos detalhes que a gente precisa aprender, a gente que está na educação, é organizar e sistematizar como é que vai ser o nosso trabalho. Ter relatórios para isso, não é relatório simplesmente por ter relatórios, é uma coleta de dados para que dê um feedback para o professor. Então por isso que eu convido aos gestores, aos coordenadores que aí estão e a outros que estão em instâncias maiores, para a gente montar um jeito de conhecer mais como trabalhar o livro didático com relações mais práticas e mais eficazes, né? E isso também me ajudou muito, também quando um workshop que eu tive a oportunidade de participar, que foi em 2014, o workshop chamava-se Técnicas Didáticas, e falava muito isso da gestão. Tem até esse livro aqui, que trabalha muito a questão das técnicas didáticas, e ele foi servindo para mim, para essa forma de organização mesmo. Como é que a gente trabalha em qualquer estrutura e a gente não tem uma organização? Isso é ruim. Sabe por que é ruim? Porque a gente vai. Todo mundo trabalha. Eu acredito que quem está em sala de aula, todo mundo trabalha. Não dá para ficar, eu já falei sobre isso, e está lá usando o livro didático e se vai e leva de qualquer jeito. Eu sei que não fazem isso, mas precisa a gente só sistematizar. Sistematizar e botar isso de forma escrita, para a gente publicizar para outros usarem essas experiências que a gente vai promover também. Isso é uma construção juntos, né? E é muito bom.
aprender a fazer gestão de tempo, para depois fazer a gestão da própria vida, a gestão financeira. Isso é importante porque também traz qualidade de vida. A gestão financeira está em voga, está em alta e precisa também ser fomentada, porque muita gente acaba se endividando muito por causa da falta dessa organização. A gestão de tempo, a gestão financeira, a gestão como um todo, ela faz um bem para a gente, que vocês já têm ideia. Experimentem fazer um pouco de organização da vida de cada um de vocês. E vão partilhando comigo para que eu aprenda também. Tem algumas coisas assim, por exemplo, eu consigo fazer muitas outras coisas, mas ainda é uma dificuldade para me organizar para uma atividade física. Eu vi que hoje eu fui na farmácia para comprar umas pastilhas e inventei de pesar, né? Percebi que eu tive um aumento de 6 quilos. Falei, meu Deus, eu preciso me organizar para poder fazer uma atividade física porque eu estou perdendo qualidade de vida. Isso dá uma baixa estima, dá uma baixa também para muito cansaço. E a gente, por mais correrias que a gente tem, seja na sala de aula, ou seja na gestão ou em outras coisas, mas se a gente não tiver uma atividade física, a gente acaba ficando sedentário e perdendo também qualidade de vida. Mas voltando no viés, vamos pensar, vamos sistematizar, vamos organizar e vamos planejar algo sobre o livro didático, sobre essa ferramenta. Isso é algo que é urgente, a gente não pode mais deixar passar para muito tempo. Isso era um dos pontos que eu tinha elencado aqui. E quando você está em algum organismo, você pergunta, o que a instância maior espera de mim? E a instância maior, por vezes, não são só os organismos de cobrança, mas a própria família. O que as famílias cobram da gente? O que elas cobram de cada um de nós como servidor público, como gestor escolar, como gestor de uma regional de ensino? O que a comunidade deseja da gente? O que os nossos pares também desejam da gente? E um outro detalhe, não sei como são as experiências dos outros estados. Alguns chamam de gerências, outros chamam de outros nomes, outros chamam de unidades. No Distrito Federal, todos os que compõem a Coordenação Regional de Ensino, utilizado como um nome menor, chama-se CRESAM, que é a Coordenação Regional de Ensino. Então, dentro dela, tem vários outros organismos. Eu já tinha mostrado isso para vocês, a gente encontra. Isso também está publicizado na internet. É só pesquisar por Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação. Foi publicizado agora em 2017. E aqui tem a divisão de como funciona. De como funciona. Todos esses organismos, para funcionar, eles precisam estar muito bem sincronizados. Eu falo que eles devem andar alinhados em função dessas observações da estrutura dorsal, que é o pedagógico. Ele é importantíssimo, gente. Ele é muito importante, porque todos os investimentos vão para fazer com que as crianças aprendam, para que os jovens aprendam, para que os conhecimentos sejam adquiridos, e tudo isso é passado. É uma pena hoje que a gente não tenha de uma forma tão clara, e fica aí até para quem for a autoridade maior que estiver assistindo essa live, pensar um pouquinho na estruturação do curso de pedagogia, falando mais sobre didática. Muita gente hoje ainda passa pelo curso de pedagogia e ainda tem uma dificuldade imensa quando chega, sai da faculdade, que vai para a sala de aula e diz, é um mundo completamente diferente. Não, não é um mundo completamente diferente. É um mundo que tem que estar alinhado. Conhecimento da parte da questão da teoria e com a parte prática. É claro que quando vai para a parte prática tem alguns detalhes que eles vão se mostrar de uma forma mais clara, porque você está praticando. E quanto mais a gente pratica, mais apto e mais capaz a gente fica para exercer aquela função. E falando dos organismos que compõem uma regional de ensino, aqui dentro da regional de ensino de Samambaia, a gente encontra, eu já falei sobre isso ontem,
a gente encontra 5 organismos para fazer com que esse corpo funcione. Um é mais importante que o outro, eu tenho falado que é a espinha dorsal. Não significa que ela seja mais importante do que todos os outros. Porque se você tem o pedagógico funcionando ali, mas não tem, tem dificuldade a Uniag, por exemplo, de fazer prestação de contas com os investimentos que vieram do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação. Ou o setor de pessoal não atende bem as pessoas que vão lá procurar, são morosas ou afins. Não. Se tudo isso não tiver sincronizado, a espinha dorsal não vai funcionar. Então, é atendimento de qualidade em todos os espaços. E como servidor, é elegante, é de bom tom, estar a serviço do outro, estar a serviço da comunidade, atender de bom tom. A gente não é para estar rindo de lado a lado, mas eu sinto muito que no serviço público hoje parece que muita gente anda estressado e vai distratando os outros. Não estou falando que isso alguém tenha feito em específico na Regional de Ensino de Samambaia. Mas em muitos lugares, às vezes a gente vai para ser atendido e nossos colegas que estão a serviço do público têm dificuldade de nos atender, de nos ver como pessoa. Lá na 317, eu sempre, uma fala minha, o pai procurou, o colega outro procurou para pegar uma declaração de aposentadoria, atenda ele com toda a excelência possível. Mesmo que lá por dentro de você esteja um turbilhão de ideias e uma confusão interna por causa de situações pessoais, mas aquela pessoa que chegou ali para ser atendida por você, ela está naquele momento esperando toda a excelência de educação e pela primazia desse atendimento que seja de excelência. Faz isso, experimenta. Tem gente que tem dificuldade de atender os outros bem. Aí tem que perguntar. Eu estou lidando com pessoas. Eu posso tratar o outro como eu não gostaria de ser tratado ou como eu gostaria de ser tratado. Vou voltar ainda nos organismos, né? A Uniplat, por exemplo, que trabalha lá com a questão das matrículas. Se for morosa, passar os prazos e tudo mais, como é que vai fazer uma regional de ensino funcionar? Não vai bem. Não vai bem. Então todos eles precisam estar sincronizados. Como eu estou aqui agora nessa sincronização das falas com você. A garganta ainda está um pouco afetada pela rouquidão, mas o restante do corpo paga um pouco por isso. A gente fica um pouco mais cansado, um pouco mais desmotivado, porque quando mexe com qualquer detalhe do nosso corpo, na questão fisiológica mesmo, algum detalhe já deixa a gente com incômodo, né? E eu que falo para Dedéu. Às vezes tem muita gente que Ivaldo nunca fala, fica no cantinho dele, mas quer me conhecer, conheça a partir de mim mesmo, convivendo comigo. É muito bom quando a gente conhece o outro e convive com o outro. Mas quando a gente tem a oportunidade de conhecer porque alguém falou e por coisas boas, é ótimo. Agora, quando fala por coisas ruins, é melhor nem ouvir, fazer ouvido de mercador, entrou por um lado e saiu pelo outro. Né? É difícil. Nos dias de hoje, é muito difícil. E aí eu falo do alinhamento das unidades, enquanto coordenação regional de ensino. Seja da Uniplat, da Unieb, da Uniai, do Unigep, da Uniag, e conhecer. O gestor precisa desse espaço, ele precisa conhecer todos os seus liderados. Precisa ter intimidade com todos esses liderados para que flua o trabalho na ótica da confiança e na preservação de um trabalho de excelência. Pois bem, hoje a live é mais um pouco sobre isso. Não vou me estender muito mesmo pela preservação de saúde. Eu venho agradecer, eu já postei até lá no WhatsApp, mas eu vou colocar depois aqui no Facebook uma imagem para mim incrível. Eu não fotografei o jeito do estúdio da primeira transmissão e de como é que isso foi montado, né? De como é que isso foi organizado. Já a segunda, essa eu já tirei foto. O antes e o depois. Aliás, como é que está sendo transmitido agora, que está com o tripé, que é o tripé adequado, e já deu uma melhorada. Eu agradeço muito a quem vem acreditando nesse sonho, quem vem acreditando nessas transmissões dessas lives, seja
assumindo um cargo aqui ou outro ali, eu sou professor, não estou professor. Eu sou professor por escolha, não como o que me sobrou da sociedade, mas como uma escolha minha. Na minha gestão pessoal, de algum tempo atrás, eu fiz uma análise e percebi que eu estava fazendo contabilidade, gosto muito de dinheiro, mas tenho dificuldade de lidar com esse jeito de fazer essa organização. Eu tive muita dificuldade, eu tive que me reorganizar para aprender a lidar com isso, na questão da gestão das finanças. Então, graças a Deus, hoje está muito mais tranquilo. Mas eu estudava contabilidade na época e tive dificuldades e não estava me sentindo pertencente àquele espaço. E fui experimentar o curso de magistério. Foi aí que eu percebi que eu estava na caminhada mais rica da minha vida, que faz ser eu a pessoa que eu sou hoje. Pela primeira formação de casa, com meu pai João Gitirana, pela minha mãe Catarina Ribeiro, que deram uma formação para mim humana de excelência, me proporcionaram o que eles não tiveram na ótica de educação, não me dando tudo, mas me ofertando o que era básico para que eu fosse uma pessoa honrada, honesta e compromissada com aquilo que eu fosse fazer na sociedade. Então fiz o curso de magistério, entrei ainda na Secretaria de Educação ainda com o curso de magistério, e depois é que eu fui fazer a pedagogia. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder ainda estudar nos vários espaços e aprender com os meus colegas, com os meus pares. Então um pouco dessas histórias, partilhando, falando de alinhamento das unidades dentro de uma regional de ensino. Falei hoje sobre também uma estruturação do livro didático, conhecer todas essas ferramentas, isso é muito bom. E vamos ser felizes, gente, feliz na educação juntos. A estrutura pode não estar muito boa, aliás, tem muitos espaços que estão com estruturas ótimas, mas também tem muitos outros que estão com a estrutura física ruim. E vamos usar o que a gente tem. Se a gente tem só uma caneta, a gente vai usar uma caneta. Vamos buscar jeitos e ferramentas para conseguir outras coisas para que esse mecanismo da escola possa funcionar de forma mais adequada. Mas enquanto a gente vai lutando para que tenha uma educação de excelência, fazem com pouco, já fazem muito, né? Ou seja, com a estrutura física ainda precária, muitos aí investem na escola com o melhor de si, com essa organização. Não é fácil? Não, de fato não é fácil. Mas juntos, quando a gente organiza, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Eu agradeço a oportunidade na noite de hoje. Hoje já está com a transmissão da live, já está com o tripé mais adequado. Em breve outras ferramentas serão acrescentadas, até para que isso venha ajudar mais ainda a partilhar conhecimento. E o mundo é essa grande matrix, essa grande partilha de conhecimento. E vale a pena partilhar conhecimento, e vale a pena partilhar sonhos e investir em pessoas. Juntos, na educação, seja do DF, seja a nível nacional, eu digo que a gente pensa globalmente e age localmente. No lugar onde você está trabalhando, você está dando o melhor de si, está atendendo de forma humilde, simples, mas de forma planejada, na busca de melhores resultados. Quando a gente faz isso, pela busca de melhores resultados, a gente fomenta mais ainda a necessidade que nós temos, que é de se sentir bem e pertencente no lugar ao qual nós trabalhamos. Tá bom? Muito obrigado. Amanhã eu vou partilhar com vocês novamente, provavelmente nesse horário, um pouco mais tarde, vou ver como é que vai ficar amanhã no domingo. Então eu estou indo com muita tranquilidade, com muita confiança em Deus, confiança naquilo que eu sou como pessoa, pela formação que eu tenho humana, pela formação que eu tenho de forma de aprendizagens. Não tenho os grandes diplomas, mas eu creio que eu tenho muita vontade de aprender. Todas as coisas são difíceis e complicadas quando a gente não quer se lançar para que as coisas sejam feitas. Então, quando a gente não se lança, não, isso é difícil, é complicado, não vale a pena. Mas vale a pena sim. Vamos nos lançar ao novo, a essa grande transformação do país,
do Distrito Federal, da Regional de Ensino de Samambaia, da escola a qual você trabalha, e vamos transformar a sala a qual você trabalha e vamos cada vez mais nos unindo. Diz que professor não se junta. Eu não acredito muito bem nessa fala, não. Porque professor se junta e tem muito professor junto com outros aí, com práticas pedagógicas de resultados incríveis e que estão escondendo ainda esse tesouro. Então não vamos esconder mais não, viu? Vamos colocar à mostra, porque conhecimento ele não deve ser internalizado somente e deixar ali amarrado, mas a gente deve partilhar, lançar para o universo essa base de conhecimento que todos nós temos. Conhecimento que é fundamental para uma melhoria de vida, para uma educação cada vez mais de qualidade. Uma educação pública de qualidade e humanizada. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu conto com vocês amanhã na live. Eu vou enviando aí no Facebook alguns informes. E lembrando que, creio que ainda hoje eu vou colocar no blog ivaldogitirana.blogspot.com.br um formulário aberto de como a gente pode colaborar com uma regional de ensino. Isso para os vários outros lugares. Depois eu vou publicizar de forma organizada mais ainda dessas sugestões. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Ainda vou naquele caminho de segurar a mesa e empurrar um pouquinho para poder cancelar a transmissão. Tá bom? Conto com vocês nesse apoio. Muito obrigado. E juntos, nada de ficar sozinho e isolado. Juntos nós temos um potencial incrível de transformação da educação. Professor junto é professor feliz para a transformação de uma educação de excelência. Tá bom? Até amanhã. Fique com Deus. Que Deus vos abençoe e um excelente sábado e um domingo maravilhoso abençoado por Deus. Fique com Deus e até amanhã.